Antes de prosseguirmos, se você já confiou completamente em alguém e depois descobriu que essa confiança estava sendo usada contra você, se já saiu de uma conversa se sentindo confuso sobre a sua própria realidade, se já dedicou sua lealdade a algo, uma pessoa, um grupo, uma ideologia e sentiu, aos poucos, que algo estava sendo tirado de você, algo que você nunca concordou em dar, este é o vídeo que você precisava encontrar. E se o Empire of the Mind é o tipo de canal que te oferece ferramentas em vez de apenas tópicos de discussão, que te ajuda a pensar com mais clareza sobre a sua própria vida interior, inscreva-se agora mesmo. Ative o sino, ative todas as notificações, porque estamos construindo algo aqui para o qual o algoritmo não foi projetado. Agora, vamos a aprofundar. Existe um tipo específico de confusão que não se parece com confusão. Parece amor, parece devoção, parece finalmente ser visto por alguém que realmente te entende. Parece pertencer a algo maior do que você mesmo, um relacionamento, uma comunidade, uma vocação, uma causa. E então, lentamente, tão lentamente, que você quase não percebe, você começa a notar que está menor do que antes. Seus próprios pensamentos parecem menos confiáveis, que a distância entre quem você era e quem você está se tornando pareça servir às necessidades de outra pessoa muito mais do que às suas. Isso não é amor. Isso não é devoção. Isso não é uma comunidade espiritual. Isso é manipulação. E Carl Jung nos deu uma das estruturas mais precisas e poderosas, já desenvolvidas, para entender exatamente como isso funciona e, mais importante, como enxergar através disso. Jung passou décadas estudando o que ele chamou de dinâmica do inconsciente, as forças psicológicas invisíveis que impulsionam o comportamento humano abaixo do nível da consciência racional. E o que ele descobriu repetidamente foi o seguinte: a manipulação mais eficaz nunca é percebida como manipulação. Ela é vivenciada como verdade. O manipulador não vem até você e diz: vou usar suas feridas contra você. Ele vem até você e diz: eu sou o único que realmente entende suas feridas. Ele não diz: preciso da sua submissão. Eles dizem: eu consigo ver o seu potencial e preciso que você confie em mim para desbloqueá-lo. Eles não dizem: eu quero o seu poder. Eles dizem: eu quero lhe dar poder. E então, silenciosamente, sistematicamente, desmantelar todas as fontes de poder que você já tinha. Jung chamaria isso de manipulação do inconsciente. E para entendê-la completamente, precisamos analisar 3 de seus conceitos mais essenciais: a projeção da sombra, a possessão da ânima e do ânimos, e o arquétipo do trapaceiro, porque a manipulação, a verdadeira manipulação, sofisticada e espiritualmente perigosa, opera através dos 3. Vamos começar com a projeção da sombra. Jung ensinou que todo ser humano carrega uma sombra, o repositório inconsciente de tudo o que rejeitamos, suprimimos ou consideramos inaceitável em nós mesmos, nossa raiva, nossa inveja, nossa vergonha, nossa sede de poder, nossa capacidade de crueldade. Essas coisas não desaparecem quando nos recusamos a encará-las. Elas vão para o subterrâneo. E então, e este é o mecanismo que torna a manipulação possível, nós as projetamos para fora. Vemos nos outros o que não conseguimos ver em nós mesmos. Agora, um manipulador habilidoso entende isso instintivamente. Ele pode não ter lido Jung, pode não ser capaz de nomear o mecanismo, mas ele o sente. Ele percebe os lugares onde sua sombra reside, sua vergonha reprimida, seus medos não reconhecidos, sua necessidade desesperada de se ver como bom, e usa esses lugares como alavanca. Veja como isso se manifesta na prática. O manipulador se posiciona como a personificação de tudo aquilo que você secretamente teme não ser.
Ele é confiante onde você é inseguro. Ele é moralmente puro, enquanto você carrega culpa privada. Ele é escolhido onde você se sente comum. E nesse posicionamento, ele desencadeia algo profundo em seu inconsciente, uma espécie de atração gravitacional em sua direção. Não porque ele seja realmente o que aparenta ser, mas porque ele está refletindo seu próprio potencial não realizado de volta para você, de uma forma projetada para torná-lo dependente da aprovação dele para acessá-lo. Jung chamou isso de projeção. E o antídoto, o único antídoto verdadeiro, é retirar a projeção. Aprender a perceber que as qualidades pelas quais você se sente magneticamente atraído por outra pessoa podem, na verdade, ser qualidades que pertencem a você, que estão tentando emergir através de você e que nenhuma figura externa tem o direito de mantê-las como reféns. Quando você reconhece isso, o manipulador perde sua ferramenta mais poderosa. O segundo mecanismo é o que Jung chamou de possessão da ânima e do ânimos. Lembre-se, a ânima é o princípio feminino interior nos homens, que carrega o sentimento, a receptividade e o senso de relacionamento. O ânimos é o princípio masculino interior nas mulheres, que carrega a vontade, a direção e a autoridade das próprias convicções. Em uma pessoa psicologicamente saudável, essas figuras internas estão integradas. Elas informam o indivíduo sem controlá-lo. Mas quando não estão integradas, quando uma pessoa não realizou o trabalho interior de encontrar sua própria ânima ou ânimos, elas se tornam extraordinariamente vulneráveis a um tipo específico de manipulação. Ela começa a externalizar essas figuras. Ela as procura no mundo, ela as encontra, ou pensa que as encontra, em líderes carismáticos, parceiros românticos, autoridades espirituais, professores visionários. E quando encontra alguém que parece incorporar o que sua própria figura interior promete: plenitude, direção, profundidade, transcendência, o vínculo psicológico que se segue não é uma admiração comum, é algo muito mais absorvente. É uma possessão arquetípica por procuração. O manipulador, consciente ou inconscientemente, assume o papel do seu deus ou deusa interior. Ele fala a linguagem da sua profundidade não vivida. Ele parece o destino, como a resposta a uma oração que você tem feito por toda a sua vida. E nesse estado, Jung foi muito preciso sobre isso, o discernimento racional torna-se quase impossível, porque você não está mais lidando com outra pessoa. Você está lidando com uma projeção da sua própria psique. Você está, em um sentido muito real, apaixonado por si mesmo, pelo eu que você ainda não se tornou, e o manipulador se posicionou como a única porta pela qual esse eu pode passar. É assim que os cultos são construídos. É assim que os relacionamentos abusivos se sustentam muito além de qualquer explicação racional. É assim que pessoas inteligentes, perspicazes e espiritualmente sérias se veem fazendo coisas que nunca imaginaram que fariam porque terceirizaram a autoridade da sua própria vida interior para outra pessoa. A recuperação dessa autoridade é o ato espiritual mais importante que você jamais realizará. Agora vamos falar sobre o trapaceiro, porque esse arquétipo reside no próprio centro da manipulação sofisticada. O trapaceiro é uma das figuras mais antigas e universais da mitologia humana. Encontramo-lo na mitologia nórdica como Loki, na tradição da África Ocidental como Anansi, na cosmologia dos nativos americanos como Coyote. Em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os cantos da história humana, o trapaceiro aparece mudando de forma, cruzando limites, dizendo uma coisa enquanto faz outra, usando a verdade como veículo para o engano e o engano como veículo para revelações inesperadas. Jung entendia o trapaceiro não simplesmente como um vilão,
mas como um arquétipo de transformação por meio da ruptura. Em sua expressão saudável, o trapaceiro desafia o pensamento rígido, quebra falsas certezas e liberta o que se tornou muito fixo. Em sua expressão sombria, e é aí que a manipulação reside, o trapaceiro se torna a face de alguém que usa a linguagem da verdade para servir à agenda do controle. O manipulador trapaceiro não mente grosseiramente. Isso seria muito fácil de detectar. Ele mente elegantemente. Eles misturam verdade e distorção com tanta habilidade que é difícil separar uma da outra. Dizem coisas parcialmente corretas, coisas que ressoam com sua intuição genuína e incorporam nelas premissas que servem silenciosamente à sua própria agenda. Eles falam a linguagem da libertação, enquanto engendram sua dependência. Falam sobre sua soberania, enquanto desmantelam sistematicamente seu senso de julgamento próprio. Invocam Deus, ou o amor, ou o crescimento espiritual, ou o bem maior, e ao mesmo tempo fazem você sentir que questioná-los é um sinal de sua própria imaturidade espiritual. Este é o trapaceiro nas sombras. E a pista, a única pista consistente e inconfundível é esta: a sabedoria genuína sempre aumenta sua capacidade de pensar por si mesma. A manipulação sempre a diminui. Se um encontro com uma pessoa, um ensinamento, um grupo, um relacionamento consistentemente o deixa mais confuso sobre suas próprias percepções, mais dependente de uma autoridade externa para interpretar sua realidade. Isso não é iluminação, isso é contaminação. Então, como desenvolvemos o que o título deste vídeo chama de discernimento espiritual? A resposta de Jung não era desconfiar de todos, não era se isolar de mestres, comunidades ou amor. Sua resposta era a individuação, o trabalho contínuo, rigoroso e corajoso de se conhecer tão profundamente a ponto de se tornar cada vez mais difícil de manipular. Porque eis a verdade: a manipulação não cria vulnerabilidades em você. Ela encontra as que já existem. Ela se move pelas lacunas, as feridas não examinadas, os anseios não vividos, a sombra que você ainda não enfrentou. E quanto mais da sua própria psique você trouxer à consciência, menos lacunas haverá para a manipulação se mover. É por isso que o autoconhecimento não é vaidade, não é contemplação do próprio umbigo, é uma armadura espiritual. Jung identificou várias condições internas específicas que tornam uma pessoa suscetível à manipulação. Uma necessidade desesperada de pertencimento, uma necessidade não integrada de significado e transcendência, uma fome profunda e não reconhecida de aprovação parental, frequentemente transferida para figuras de autoridade, um relacionamento pouco desenvolvido com a ânima ou o ânimos, levando à externalização da integridade interior. E talvez o mais crítico, uma consciência da sombra subdesenvolvida, ou seja, uma pessoa que nunca lidou genuinamente com sua própria capacidade de auto-engano. A pessoa que acredita ser incapaz de ser enganada é precisamente a mais vulnerável ao engano, porque a sua confiança no próprio discernimento é, em si, uma forma de inflação, uma persona defendendo-se da realidade desconfortável de que a sombra existe e pode ser explorada. O verdadeiro discernimento começa com a humildade, com a disposição de dizer: eu tenho pontos cegos, as minhas feridas fazem-me desejar coisas, as minhas necessidades podem ser usadas contra mim, e eu vou conhecê-las, tão bem que ninguém mais poderá usá-las, com mais habilidade do que eu as percebo. Há perguntas junguianas, que quero deixar convosco. Perguntas para se fazerem quando estiverem na presença de qualquer pessoa ou sistema que peça a vossa confiança, a vossa lealdade, a vossa devoção.
Este relacionamento ou ensinamento aumenta o meu acesso à minha própria autoridade interior ou torna-me progressivamente mais dependente de uma autoridade externa? Sinto-me mais eu mesmo depois de interagir com esta pessoa ou comunidade ou menos? É-me permitido discordar, questionar, duvidar e continuar a ser plenamente acolhido? Ou será que meu sentimento de pertencimento depende da minha submissão? O amor que recebo aqui parece incondicional ou oscila em proporção direta à minha capacidade de atender às necessidades do sistema. E talvez a pergunta mais penetrante de todas, uma que Jung teria feito no consultório: que necessidade dentro de mim anseia tanto porque isso seja real, a ponto de eu estar disposto a ignorar o que já sei? Essa pergunta não é confortável, mas é o início do discernimento genuíno. E o discernimento genuíno é o início da liberdade genuína. Sua psique não é uma receptora passiva das agendas de outras pessoas. É um território vivo, soberano e extraordinariamente complexo e pertence a você. O trabalho de individuação, o trabalho de integração da sombra, o trabalho de recuperar sua ânima ou ânimos projetados, tudo isso aponta para o mesmo destino. Um eu tão enraizado em suas próprias profundezas que a manipulação simplesmente não encontra terreno fértil. Esse é o império para o qual Jung apontava. Não um império de dominação, não um império de orgulho, um império de autossuficiência, de soberania interior, de uma vida vivida de dentro para fora, em vez de fora para dentro. É isso que estamos construindo aqui, juntos. Se isso ressoou com algo real em você, se lhe deu palavras para algo que você vinha sentindo, mas não conseguia nomear, então você está em casa. Inscreva-se no Império da Mente. Junte-se a uma comunidade que leva a vida interior a sério, que acredita que o autoconhecimento é o ato mais radical disponível a um ser humano. Cada vídeo que publicamos é projetado para fazer uma coisa: tornar você mais difícil de manipular e mais plenamente você mesmo. Inscreva-se. Compartilhe isso com alguém que está no meio de algo que ainda não consegue enxergar com clareza, porque, às vezes, a coisa mais importante que um ser humano pode fazer por outro é lhe entregar um espelho. O império que estamos construindo não está lá fora. Ele sempre esteve aqui dentro, e ninguém pode tirá-lo de você depois que você o reivindicar de verdade.